Boa noite. PF indicia Bolsonaro e mais 36 pessoas por tramar golpe de Estado. E o Alexandre de Moraes mantém delação premiada de Mauro Cid após novo depoimento. O general Mário Fernandes fez referência ao golpe militar de 64. E o Braga Neto saiu do Palácio da Alvorada depois de conversar com Bolsonaro e sugeriu a apoiadores que alguma coisa estava para acontecer. Tudo isso e mais agora no meu canal. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O inquérito, entregue nesta quinta-feira, 21 de novembro, ao Supremo Tribunal Federal STF, identifica uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de manter Bolsonaro no poder em 2022, após ele ter perdido a eleição. O relatório final, com 884 páginas, foi entregue ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. 37 pessoas foram indiciadas por crimes como organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na lista estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foi indiciado em outros inquéritos, o que investiga fraude em cartões de vacina e o que apura se ele e assessores se apropriam indevidamente de joias milionárias de presente quando era presidente do Brasil. 4 ex-ministros do governo Bolsonaro, sendo 3 generais da reserva, Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Na casa dela, a PF encontrou uma minuta com teor golpista. Militares de alta patente, os generais da reserva Estevam Teófilo de Oliveira e Laércio Virgílio, o general da ativa Newton Diniz Rodrigues e o almirante da reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. Assessores próximos do ex-presidente: Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, coronel da reserva Marcelo Câmara, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o faz-tudo do ex-presidente, que fez delação premiada, e o Tércio Arnaldi, investigado por integrar o chamado Gabinete do Ódio. 2 políticos, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Alexandre Ramagem e o ex-diretor-geral da ABIN, que hoje é deputado federal pelo PL. Os coronéis do Exército, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Anderson Lima de Moura, Fabrício Moreira de Bastos, Bernardo Romão Correa Neto. Os coronéis da reserva, Cleverson Ney Magalhães e Carlos Giovanni Delevate Passini. Os tenentes-coronéis Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Guilherme Marques Almeida. O tenente-coronel da reserva Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. O major da reserva Ângelo Martins de Nicole. O subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues. E o capitão reformado Ailton Gonçalves Moraes Barros. O relatório também indiciou
4 dos 5 presos na última terça-feira, 19, após a PF descobrir um plano para sequestrar e matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Os indiciados que já estão presos são o general da reserva Mário Fernandes, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, o policial federal Vladimir Matos Soares. Completam a lista dos indiciados o engenheiro Carlos César Moretso Rocha, o policial federal Marcelo Bormevete, o advogado Amaury Feres Saad, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva e os empresários Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho e Fernando Cerimedo. Inquérito do golpe. O relatório é a conclusão de uma investigação de quase 2 anos. O desdobramento do inquérito sobre a atuação de milícias digitais que se organizaram para atacar a democracia e o Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal afirma que reuniu provas por meio de quebras de sigilo, buscas e apreensões e colaboração premiada para confirmar a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada para dar um golpe, impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder. Bom, no caso dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a lei penal prevê punição, inclusive para tentativa, mesmo que ela não tenha se concretizado. A previsão está no artigo 359, -L, o artigo 359L do Código Penal Brasileiro, que diz, abre aspas, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Fecha aspas. E no artigo 359-M, abre aspas, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Fecha aspas. As penas máximas para esses 2 crimes somam 20 anos de prisão. Com o crime de organização criminosa, a pena pode chegar a até 28 anos de prisão. Núcleos. As investigações mostram que a mobilização envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço jurídico. A PF dividiu os núcleos de acordo com a atuação de cada um. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral era encarregado de produzir, divulgar e amplificar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado elegia alvos para ampliar os ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. O núcleo jurídico fazia assessoramento e elaboração de minutas de decretos com argumentos jurídicos e doutrinários que atendessem aos interesses golpistas. O núcleo operacional de apoio às ações golpistas planejava e executava medidas para manter as manifestações em frente aos quartéis militares que se formaram após o resultado das eleições, incluindo a mobilização, logística e o financiamento de militares das forças especiais, os, abre aspas, kits pretos, fecha aspas, em Brasília. O núcleo de inteligência paralela coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre
sobre o golpe de Estado e monitorava o deslocamento e localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin. O núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas seria encarregado de anular adversários do golpe, inclusive com uso de violência, com previsão de assassinato ou captura de Lula, Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. E quem mais apoiasse as decisões do Supremo Tribunal Federal contra os interesses do grupo. Nas notas divulgadas nesta quinta-feira, 22, a Polícia Federal não indicou como foi a participação de cada um dos 37 indiciados em cada um dos 6 núcleos. Em 2022, em diversos momentos, os indiciados deram declarações em tom golpista, que indicavam a disposição de ruptura com a democracia. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a passar a faixa presidencial para o sucessor. Em uma reunião ministerial em julho, com a presença de Bolsonaro, o general Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, já falava em golpismo, adotar medidas alternativas, e fez referência ao golpe militar de 64. Abre aspas, eu acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça bem, disse antes que aconteça. Porque no momento em que acontecer, quem vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? E isso vai acontecer. Fecha aspas, afirmou Mário Fernandes. Segundo o APF, no dia 12 de novembro, militares discutiram o Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de autoridades. A reunião foi na residência do general Braga Neto, que atuou como ministro da Casa Civil e da Defesa de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa dele, derrotada nas urnas. Em um vídeo divulgado uma semana depois, em uma rede social, Braga Neto saiu do Palácio da Alvorada depois de conversar com Bolsonaro e sugeriu a apoiadores que alguma coisa estava para acontecer. Abre aspas, o presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum, vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora. Tem que dar um tempo, tá bom? Eu não posso conversar, fecha aspas, disse Braga Neto. Os pedidos de indiciamento estão sendo analisados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelos inquéritos. Moraes afirmou que só deve encaminhar o material para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na semana que vem. É Gonet quem decide se oferece uma denúncia formal contra os investigados, se arquiva os pedidos ou se solicita mais diligências à Polícia Federal. Gonet terá 15 dias para tomar as decisões. O que dizem os citados? Em uma rede social, Jair Bolsonaro reproduziu trechos de uma entrevista ao site Metrópolis. Segundo Bolsonaro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa, faz tudo o que não diz a lei, fecha aspas. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Alexandre Ramagem afirmou que a Polícia Federal escolheu os alvos e depois produziu provas. Ramagem considera que não cabe ao ministro Alexandre de Moraes julgar o caso.
José Eduardo de Oliveira e Silva afirmou que a nota da Polícia Federal, com a lista de indiciados, é mais um abuso dos responsáveis da investigação, que quebra da determinação de Alexandre de Moraes de sigilo absoluto. A defesa de Alexandre Castilho Bittencourt da Silva disse que faltam provas substanciais. Declarou o compromisso do cliente com o Estado Democrático de Direito e disse que Alexandre está certo da inocência. A defesa de Marcelo Costa e Câmara e Tércio Arnoldi afirmou que falta elementos concretos que falta elemento concreto que os vincule às condutas investigadas e que o Ministério Público irá reconhecer a necessidade de investigações complementares. Paulo Figueiredo declarou que não esteve no Brasil em 2022 e que trabalha nos Estados Unidos, onde mora. A defesa de Ronald Ferreira de Araújo Júnior afirmou que ele não participou dos supostos crimes. A defesa de Almir Garnier afirmou que ele é inocente. Disseram que aguardam acesso ao inquérito às defesas de Guilherme Marques de Almeida, Amaury Feres Saad e Anderson Torres. A Defensoria Pública afirmou que ainda não teve tempo de se inteirar das acusações contra Ailton Gonçalves Moraes Barros. Augusto Heleno, Valdemar Costa Neto e Laércio Virgílio não quiseram se manifestar. Ainda não entraram em contato. Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins de Nicole, Bernardo Romão Correa Neto, Mário Fernandes, Newton Diniz Rodrigues, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Carlos Giovanni Delevate Passini, Fabrício Moreira de Bastos, Fernando Serimedo, Giancarlo Gomes Rodrigues, Marcelo Bormevete, Rafael Martins de Oliveira e Vladimir Matos Soares. Você vai ver a seguir: Alexandre de Moraes mantém delação premiada de Mauro Cid após novo depoimento. O ministro Alexandre de Moraes manteve a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o faz-tudo do ex-presidente, prestou novo depoimento nesta quinta-feira, 21 de novembro, para esclarecer contradições e omissões identificadas pela Polícia Federal, desta vez ao próprio Moraes. O tenente-coronel Mauro Cid chegou ao STF às 1h30 da tarde, acompanhado dos advogados. O depoimento começou pontualmente às 2 da tarde. Mauro Cid foi uma figura central durante o governo de Jair Bolsonaro. Isso fica demonstrado pelos inúmeros depoimentos que ele prestou à PF, ao Congresso e à Câmara Distrital do DF sobre investigações como as joias da Arábia Saudita e a fraude nos cartões de vacina. Na última terça-feira, 19 de novembro, Mauro Cid negou à PF ter conhecimento da trama para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, mas os investigadores afirmaram que não ficaram convencidos. Para os investigadores, Mauro Cid participou da reunião na casa de Braga Neto para discutir o plano, de acordo com conversas encontradas no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O depoimento desta quinta-feira, 21 de novembro, é o 13º dele e durou 3 horas. Mauro Cid foi embora pouco depois das 5 da tarde, acompanhado do advogado. César Bittencourt negou que o cliente tenha omitido informações. Abre aspas, não teve omissões. Ele explicou e deu a satisfação, repetindo as mesmas coisas que tinha dito.
Fecha aspas, afirma César. Em nota, o STF afirmou que o ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada. O ministro considerou que Mauro Cid esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. Assim, as informações apresentadas por ele na colaboração seguem sobre apuração das autoridades competentes. Eu termino por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma boa noite e até amanhã.